Sociedade Brasileira de Pediatria. Da Catarinense ela é presidente. Ah, já botei. Isso. Que agora ela foi eleita, né? Departamento científico da De aleitamento materno. Sociedade Brasileira de Pediatria. Ah, tá, joia. Obrigado, Rosa. Ah, tá. Não, só quero, tô achando a programação porque eu quero saber se é por essa ordem da programação mesmo. Ah, tá aqui. É por essa ordem mesmo. Primeiro Mário. Tem um doutor muito chique na cadeira, eu vim dar boa tarde pra ele. Tudo bem? Tudo bem? Tudo, querido. Como é que tá aí? Pode acabar de se organizar, sua 22 oi, tô te vendo aqui, não tinha te visto. Ah, sim, remédio do canguru, não tem mãe mesmo. É, tá Ah, certo. não tem mãe mesmo, também na minha época eu É, lembrava. Vai que tinha canguru. invertido, tinha aparecido um mãe aí. É, Mas, foi. mas geralmente a gente fala canguru só, né? Remédio do canguru, é. Tá tudo bem, então não vai palestrar, vai só chamar o Não, povo. só vou chamar. Tá não, bom. nada de palestrar. A gente só Eu nem assiste, queria né? chamar o povo também, mas Mas não conseguiu escapar. fazer alguma coisa tem que fazer. Faz Né? parte, faz parte. Ah, então vou deixar você trabalhar. Boa sorte. Deixa eu só botar então, né, com o Mário. Aí eu chamo, ele tem palestra, depois eu chamo outro, depois que ele termina. Pode chamar, chama, porque senão vai ser Não, uma. vou, só tô organizando aqui, já vou chamar. Chama a primeira e depois tu organiza o resto. Chama. Quem é a Beatriz? Que é a primeira? Não, é o Mário primeiro. Então chama o Mário, porque senão vai atrasar muito. Depois o metal vai ficar sem ninguém no final, é muito chato. Aham. É, nada. Boa tarde. Recomeçando então depois do lanche, todo mundo está bem lanchado, né? Então nós vamos chamar os palestrantes dessa mesa redonda e lembrando a todos que as perguntas devem ser feitas por escrito no final de todas as palestras, tá? E não esquecer de colocar o nome do palestrante a que se refere a pergunta, tá? Então, eu chamo aqui o doutor Mário Alves Rosa. Doutor Mário é médico pediatra, formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com residência em pediatria pelo Hospital Guilherme Álvaro de Santos.
Atualmente ele é médico pediatra do setor materno-infantil do Hospital Guilherme Álvaro. Boa tarde, doutor Raul. Primeiro, com a questão de ordem, a gente está numa casa legislativa, notícia quente do Marcos Renato, olha, nós teremos este ano a comemoração dos 40 anos do programa Madre Canguru, então Mãe Canguru. Vai ter eventos no Brasil, fiquem atentos ao site, certo? Mas ele não está ainda no ar ainda, certo? Quem quiser anotar o site, certo? Então, teremos a presença do Dr. Hector, certo? O Dr. Hector é um dos fundadores da metodologia Canguru, certo? Então, essa é uma notícia recentíssima, quente aí, a pedido do Marcos Renato, tá certo? Bom, primeiro, acho que uma palavra que eu ouvi bem nesse evento, né, que eu acho que eu posso utilizar agora, chama acolhimento, certo? Eu nunca me senti tão bem acolhido na minha vida, certo? Eu fui muito bem acolhido, eu e minha esposa, certo? Eu queria agradecer muito esse acolhimento, certo? Eu acho que uma sensação assim, semelhante, muito semelhante a um bebê no colo da mãe, certo? Foi muito empolgante, novos amigos, novos conhecimentos e tudo, certo? Então, agradeço ao Cecim, certo? A família dele, certo? A Sociedade Catarinense de Pediatria, certo? Tantas outras pessoas, a Márcia, que me deixou assim, bem à vontade, nós tivemos contato e hoje eu tive o prazer de conhecê-la e tudo. Tá? Então, eu agradeço muito esse acolhimento, certo? Bom, eu tenho aí 17 minutos para falar sobre uma experiência pioneira do método Canguru. Eu ia pedir uma equiparação com o Martins, mas não vou fazer isso, né? Mas acho que não seria plausível nesse momento, tá certo? Então, pode passar. O Hospital Guilherme Álvaro tem essa característica, assim, né? Olha, um pórtico de entrada e tudo. É um hospital público, certo? E acho que por uma questão mais assim de transparência, o hospital atualmente passa por uma situação praticamente igual aos hospitais públicos no estado de São Paulo, no Brasil e tudo, certo? Nós temos dificuldades de trabalhar no hospital, tá certo? Nós tivemos perdas de funcionários, rotatividade muito rápida de funcionários, né? O número de médicos reduziu bastante e tudo. Certo? E isso dificulta, certo, os programas, né? Dificulta muito, certo? A gente tem que, a todo momento, estar reciclando, estar admitindo novos companheiros de trabalho, novos parceiros de trabalho. A um determinado momento em que você treina o profissional, você perde o profissional e tudo, certo? E isso dificulta muito. Mas, como diz a doutora Keiko, certo? A gente não pode deixar a chama apagar, certo? Ela, né, é perfeita nisso. Apesar das dificuldades, certo? A gente não pode deixar, certo? Programas que são extremamente importantes terminar. A gente tem que continuar, certo? Então, essa é a nossa proposta, tá certo? Então, o serviço é um serviço público, mas tem uma característica, o hospital é um hospital, pela característica daquele pórtico, ele é um hospital de isolamento inicial, é um hospital mais do que centenário, né? É um hospital de isolamento, inicialmente, até na década de 70, 1970, certo? Então, o hospital ele passa a ter uma atividade mais ampla, certo? A partir da década de 70, certo?
Esse hospital, ele começou a atividade dele, então, nesse período, e na área de assistência materno-infantil, esse hospital apresentou uma característica importante, né? Na década de 70, os hospitais todos da região, ou talvez até do estado de São Paulo do Brasil, trabalhava justamente com assistência do recém-nascido em berçários tradicionais, certo? O hospital, já na década de 70, ele já modificou esse padrão. Ele estabeleceu o alojamento conjunto, certo? Estabeleceu o alimento do bebê, o leite materno, certo? A permanência da mãe e do prematuro é um hospital carente, mas na assistência do prematuro, o hospital, a equipe, mantinha a mãe dentro do hospital, não no sentido compulsório, obrigatório. A mãe, certo, era convidada a permanecer no hospital, certo, enquanto ocorria o atendimento do recém-nascido prematuro, certo? Um hospital bem simples, certo? Um hospital pobre mesmo, carente de equipamentos e de assistência, de recursos humanos e tudo, certo? Então, a partir de 1970, o hospital tem a assistência do alojamento conjunto e tem essa característica de utilizar o leite materno como alimento ideal para o recém-nascido, certo? É um hospital, então, passou a ser referência depois para capacitação de profissional, certo? É o primeiro hospital amigo da criança no estado de São Paulo e segundo no Brasil, recebeu o prêmio Fernando Figueira e, a partir de 1991, passou a ser um hospital que utilizava o método canguru como uma situação rotineira, certo? Então, o hospital passa a ter o método canguru como uma opção nos cuidados do recém-nascido, tá certo? Essa arte toda que eu vou apresentar durante a exposição é da Ana Júlia Colameu. Acho que teve alguém aqui conhecida hoje que comentou, certo? Eu agradeço a Ana Júlia, tá certo? Mas olha aqui, quem foi, né, a equipe de mestres que realmente foi responsável por essa estrada pavimentada, esse terreno totalmente elaborado, está aqui, ó, na década de 70, certo? Essa equipe de mestres, certo? Pavimentou um terreno, deixou um terreno pronto para a gente trabalhar, tá certo? Então, eu acho que vocês não conhecem, mas sim, esta equipe de mestres, certo? Foi praticamente responsável por início do método canguru no Brasil, certo? Eles participaram de forma direta na implantação da metodologia canguru, certo? No Hospital Guilherme Álvaro, certo? De forma assim, Keiko, Dr. Jaime, Dr. Paulo Sérgio Andrade Silva, certo? Na questão do apoio, certo? Na questão, basicamente assim, de trazer novas informações no método e tudo, certo? Doutora Laís, diretamente trabalhando com o método, em alguns casos, no alojamento conjunto, certo? No bebê que estava já no alojamento conjunto. E uma homenagem especial ao doutor Ernesto, certo? Que realmente trouxe para o hospital a ideia do método canguru, certo? Essa homenagem a gente faz assim, muito assim, a gente trabalhamos junto, certo? Doutor Ernesto faleceu recentemente, certo? Então, aqui fica uma homenagem para ele e tudo, certo? E uma documentação especial. Este livro, ele participou de muito, da vida de vários profissionais, da formação pediátrica no Brasil, é um livro importante, certo? O importante é isso aqui, que esse livro, especificamente, é a 4ª edição do ano de 1987, certo? Especificamente na página 60, tá certo? Quando falava sobre os cuidados do prematuro, do recém-nascido pré-termo, certo?
Olha o que a gente encontra aqui. Em 1987, a gente usava esse termo, o método do canguru, a mãe é a incubadora do recém-nascido. E essa fase final, vale a pena acompanhá-lo. Tá certo? Isso em 1987. Certo? Bom, é lógico que toda essa estrada pavimentada, toda essa estrada totalmente pronta e tudo, certo? Já contávamos com essa situação específica, a presença da mãe, que isso já era pronto, já estava tudo pronto, coparticipação da recuperação, fortalecimento do vínculo e da duração da amamentação, promoção. Isso tudo é uma estrada que já vinha sendo acompanhada, já estava totalmente pronta e tudo. Mas o método canguru, sem dúvida, passou a ser para nós mesmos uma mudança de um padrão de assistência ao recém-nascido prematuro. Tá certo? Só tem uma aguinha aí, só um minuto. Pode passar o próximo. E para chegar a esse ponto, com uma situação rotineira do hospital, evidente não foi fácil, certo? Isso, apesar de toda aquela estrada pronta e tudo, chegar a esse ponto como uma situação rotineira no hospital não foi muito fácil, tá? É evidente que a gente teve resistências, certo? Tanto do padrão de assistência do bebê no hospital, certo? Porque implantar uma nova rotina de assistência não é fácil, mudar rotina hospitalar não é fácil, certo? Então, a gente teve que trabalhar a questão da resistência também dentro do hospital, na questão da rotina hospitalar, mas também essa situação, olha aqui. Existe um universo muito gigante da relação mãe-bebê, certo? Existe um universo aí importante, certo? Cada parto tem uma história familiar, cada parto tem um relacionamento específico da família em relação à mãe, da gestação em si, do desejo da gravidez, se foi uma gravidez desejada ou não. E essa situação aqui, certo? Então, é uma situação bem ampla e tudo, certo? É evidente que quando a gente elegia, certo, uma mãe para utilizar a metodologia canguru, certo? É evidente que a gente recebeu como resposta, não, olha, em 1987 em diante, antes de 1991, certo? Quando chegava o momento da gente expor a mãe e convidá-la a fazer o método, certo? A gente, certo, recebeu resposta, não, porque era uma coisa nova, ninguém sabia disso, ninguém teve esse conhecimento. Por sua vez, essa iniciativa no hospital era uma iniciativa isolada. O hospital utilizava esse método em algumas situações, mas não tinha seria uma relação com outras unidades, no sentido de experimento, tudo. Era tudo inicial, era tudo assim, basicamente amadora mesmo, era um princípio de um atendimento. Tá? Vamos passar. Então, esse é o desafio, né? Um desafio importante para a gente, era como trabalhar essas resistências, tanto dentro do hospital, quanto da mãe, na proposta da mãe, certo? De utilizar o método. Isso tudo sem impor, certo? Não é uma coisa compulsória, obrigatória. Como trabalhar isso, né? Isso era um grande desafio. E a partir da década de 90, certo? O hospital, ele se moderniza um pouco, ele entra numa situação de uma assistência terciária, com novos recursos humanos, médicos e tudo, e trabalhando na terapia intensiva neonatal. O hospital passa a receber, certo, novas técnicas, novas tecnologias de assistência, certo? E a gente ainda tentando sustentar um método canguru, tá certo? Pode voltar só um pouquinho. É evidente, certo, que essas tecnologias, essa e essa, não são antagônicas. Essa tecnologia salva vidas. E essa daqui propõe qualidade de vida,
certo? Mas era uma situação comum pensar que isso era substituto disso. E não é. Tá certo? Não é uma substituição. Essa é importante, certo? Essa é importante, essa é muito importante, certo? Mas essa daqui salva vidas. E essa aqui muda toda a possibilidade de uma vida futura, tá certo? Então, essa é uma situação que a gente sempre está em evidência. Então, sempre observar, certo? E sempre estar atento às impossibilidades da mãe em relação ao método canguru. Pode passar o outro? Tá? Reconhecendo a importância do método, adquirindo novos conhecimentos. Olha, quem detém conhecimento não manda, não impõe. Quem detém conhecimento ajuda e entende essa situação. Tem que respeitar o não querer da mãe, as suas dificuldades emocionais prévias, reconhecer e entender isso, os seus receios, a questão da rejeição e tudo. Então, a importância do método, reconhecimento, a novas aquisições, certo, de sabedoria sobre o método e tudo, certo? Transforma a pessoa, né, transforma a situação em relação à implantação do método. Mas quem detém conhecimento sempre tem que ajudar. Acho que pelo adiantado, bom, obrigado. Então, a grande situação posteriormente, durante essa implantação do método, é com a chegada do aconselhamento. Aqui entra a Keiko, certo? Que nos ajudou bastante nessa questão. Ouvir a mãe, ouvir a mãe é importante, certo? E aprender com a mãe, certo? Aprender. A mãe sempre nos ensina, certo? Às vezes sem palavras, certo? Então, ouvir a paciente sobre a questão do início do método e também a questão de observar a mãe, certo? De ajudá-la. Vamos chamar essa imagem aqui de aceitação, certo? Não dá para ficar assim, sem observar um aspecto assim de aceitação, de felicidade da paciente, né? Da mãe em relação ao seu recém-nascido, certo? É muito importante a gente observar essa situação, certo? A característica da mãe, que ela aceitou o método, que ela está aceitando o método, que ela acolheu o método, tá certo? Pode passar o próximo. Então, no dia a dia, a gente pode detectar aspectos intuitivos na conversa com a mãe, certo? Aspectos intuitivos em que você percebe a aceitação e, ao mesmo tempo, os conhecimentos sobre os benefícios do método. Nesse dia a dia, nessa conversa com a paciente, certo? Com a mãe do recém-nascido prematuro, certo? Você pode detectar situações, certo? Em que a mãe expressa muito bem que ela aceitou o método. Então, ela está aqui falando, olha, eu tenho uma outra chance de gestar o meu bebê. Pode passar. Ele fica tão bem no canguru que me ajuda a suportar o desconforto. Com o meu bebê junto do meu corpo, eu me sinto mais inteira para fazer por ele o que ele precisa. Então, isso são características, né, são situações de observação que a mãe aceitou o método. Tá? Observe que a tecnologia está aqui, certo? Mas o que a gente tem aqui? O olhar, o toque, certo? Isso é fundamental. Tocar o bebezinho, o olhar e tudo. Isso lembra o que o Jaime falou ontem a respeito do toque, da situação de tocar, de se aproximar. Isso é uma situação, então, favorável à neurogênese, né? Ou seja, você está recuperando, você está dando oportunidade de um desenvolvimento cerebral ideal para essa criança, né? Num grupo de bebês, certo? Num grupo de bebês com um potencial enorme de encefalopatias, de lesões importantes, né? E, sem dúvida, olha, a gente não pode aqui esquecer o papel de uma equipe interdisciplinar. Teríamos que ter um evento importante, assim, de um período maior de conversa sobre essa equipe. Foi uma situação bem
bem adequado, bem assim, uma aquisição muito importante do hospital no trabalho da equipe, certo? Da chegada de novos profissionais dentro da metodologia Canguru, certo? Vamos passar ao próximo. Olha, o serviço social, certo? É fundamental no trabalho, certo? Sempre observando isso aqui, olha, fortalecer a família, certo? O pai, certo? Pode passar o próximo. A presença do serviço social no atendimento do segmento ambulatorial. No momento em que você tem a eleição de uma mãe para a metodologia do Canguru, a presença da área da psicologia, da psicóloga trabalhando com você, pode passar o próximo. A psicologia no atendimento do segmento ambulatorial. Certo? A presença da terapia ocupacional, tanto lá na presença do bebê canguru, lá na maternidade, quanto também no segmento ambulatorial, certo? Ao lado de um profissional, do médico, no sentido de detectar, orientar os problemas relativos ao desenvolvimento neuropsicomotor. Certo? A presença da fonoaudióloga também, nesse aspecto, ela está trabalhando em relação à amamentação. Certo? A fonoaudióloga no segmento ambulatorial, no retorno da criança. Certo? É importante ter um corpo de enfermagem, principalmente nesse momento pré-alta, certo? É a etapa muito importante, aquela etapa de finalizar, de observar filigranas, observar todos os detalhes para a alta hospitalar, certo? Então, a pré-alta hospitalar, essa mãe está orientada, ela está bem tranquila e ela está totalmente confortável na utilização do método, certo? E um acompanhamento ambulatorial, certo? Um acompanhamento ambulatorial sem cerceamento de entrada da paciente, sem demanda reprimida, certo? O paciente retornar ao hospital assim que ela tiver qualquer dúvida, um prazo inferior a 48 horas de retorno pós-alta. E depois de 10 anos, certo? Nós tentamos resgatar aqueles bebês do método Canguru inicial. Infelizmente, certo? Não é possível, né? Não foi possível ter um número suficiente para a nossa comemoração dos 10 anos de metodologia Canguru, certo? Não foi assim uma situação em que a gente conseguiu um público maior de crianças que utilizaram o método. Mas aqui algumas imagens, certo? Do bebê canguru, certo? Em alguns casos, certo? De segmento e depois do acompanhamento da família e tudo. Pode passar o próximo, certo? Então, um bebezinho canguru, e posteriormente, certo? É o mesmo bebê. É um bebê mais recente. E, para finalizar, acho que um grande desafio, certo, em relação aos bebês, principalmente bebês prematuros, em questão, principalmente a prematuros gemelares, certo? O desafio maior é a questão do aleitamento materno exclusivo. Não é fácil, não é simples, não é fácil conseguir a amamentação num grupo específico de crianças, dessas crianças, tá? E é muito satisfatório, é um ganho muito de satisfação pessoal quando você abre a porta do consultório para chamar o próximo paciente para atender e ver esta cena. Observe isso aqui. Isso aqui é uma sensação de vitória, é uma sensação muito boa, certo? Evidente, na pressa de fotografar, eu acabei cortando o pai aqui. Tá? Então, eu tentei acelerar ao máximo, eu quero pedir desculpa por essa situação porque faz 10 anos, ou mais de 10 anos, que eu não falo em público, eu perdi um pouco da habilidade, o tempo me deixou bem nervoso, está certo? E eu tentei cumprir o mais rápido possível, passar a informação de uma experiência pioneira, que eu tive o prazer de participar, junto com aquela equipe maravilhosa, certo? Que implantou. Então, nada disso
teria acontecido se não fosse aquela equipe de mestres, certo? E eu tive a honra de trabalhar com eles, tá certo? Muito obrigado. Bom, vamos oferecer a placa em homenagem do Congresso ao Dr. Mário e agradecendo a sua participação na colocação sobre a experiência pioneira do Hospital Guilherme Álvaro no método do canguru. Então, dando prosseguimento, nós vamos chamar a professora doutora Roberta Costa para falar sobre método canguru e boas práticas no cuidado neonatal. Boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer a organização e parabenizar a organização do evento pelo convite e a oportunidade de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos com vocês. Agradecer o doutor Mário, que resgatou um pouquinho da história. E eu vou começar falando um pouquinho da questão das boas práticas. Quando a gente pensa em boas práticas, a gente sempre lembra nesse elo que a gente tem entre a boa ciência e a boa prática clínica, que é o que a gente espera, né? Que a gente consiga realmente colocar em prática o que a gente tem de melhores evidências para o cuidado. E daí eu sempre lembro que a área neonatal é uma área bastante nova, uma área recente, e que talvez por isso seja uma área que sofreu bastante transformações, né, nas últimas décadas. Lembro que é um conhecimento que ainda está sendo construído e que a gente ainda precisa de tempo para poder avaliar essas melhores práticas, né? E cada vez mais se exige de um profissional, então, uma prática baseada na evidência, que seja enfatizada a partir do uso de pesquisas para guiar a nossa tomada de decisão. Aí, lembrando um pouquinho, né, quando começou a neonatologia, a gente não tinha um cuidado específico para os prematuros, eles eram deixados nos protótipos, nas primeiras incubadoras, para exposição, não tinha um cuidado específico para esses bebês. E, hoje em dia, a gente tem modernas unidades neonatais que conseguem, né, a sobrevivência de bebês cada vez menores, então, bebês com menos de 500 gramas, hoje em dia, já têm sobrevivido graças a essa rápida evolução tecnológica que a gente teve na área. E daí eu não posso deixar de citar o método canguru como uma boa prática nesse cuidado. E, como foi pontuado, então, ele vem especialmente para trazer, né, a mãe e a família para esse universo tecnológico. Então, né, concordo com o Dr. Mário, a gente não tem uma boa tecnologia ou outra, as duas vão ajudar, especialmente para a gente garantir que esse bebê saia não só um bebê vivo, mas um bebê com qualidade de vida, realmente. E daí eu trago um pouquinho, então, a norma de atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, que é uma política governamental, então, que a gente tem já desde 1999, 2000, né, que foi implantada, então, enquanto uma política governamental, e que vem mudando o paradigma de cuidado nas unidades neonatais, né? Um pouquinho da retrospectiva, que já foi apontado. Então, né, essa proposta iniciou lá em Bogotá, em 1978, 79, por uma realidade, na época, que era de falta de incubadoras, infecção cruzada, né, falta de recurso mesmo, então, né, um país pobre, uma alta taxa de desmame precoce, uma mortalidade elevada, às vezes bebês tinham que ficar em 2, 3 bebês numa mesma incubadora, né, um abandono materno, porque as mães acabavam não ficando muito nessas unidades. E o objetivo, então, dele, na época, era realmente reduzir essa mortalidade neonatal, garantir uma estabilidade térmica, uma alta precoce e diminuir a taxa de infecção, né, com baixo custo.
Então, naquela época, o objetivo era, sim, substituir as incubadoras que eles não tinham, na verdade, né? Não substituir mais, ocupar um espaço que eles não tinham de tecnologia. E no Brasil, então, ele surgiu com um enfoque completamente diferente, né? O foco não é substituir a tecnologia, né? A gente teve bem relatada, então, a história do Guilherme Álvaro. Então, aqui eu trouxe como 92, já vi na apresentação que apareceu como 91. Então, bem início da década de 90, né? A gente teve as primeiras iniciativas, em 93, lá no IMIP também, né? E foi a partir dessas experiências, então, que um grupo se mobilizou para realmente pensar em uma política que pudesse nortear o cuidado nas unidades, então, do país, né? Em 1999, a gente tem a apresentação da norma. E em 2000, como eu falei, foi publicado enquanto uma política pública, e, a partir daí, começou todo um movimento, realmente, de disseminação e fortalecimento do método, que, né, perdura até hoje. E daí eu gosto sempre de falar, como a gente vai trazer a questão das boas práticas, das evidências, eu gosto sempre de ressaltar que o método canguru no mundo ele tem diferentes conotações, né? E nos países desenvolvidos, especialmente quando a gente fala de método canguru, a gente está falando muito da questão da posição canguru, do contato pele a pele. Então, eu sempre gosto de ressaltar isso, porque muitas pesquisas que a gente lê internacional são avaliando a questão do contato pele a pele. E aqui no Brasil, especialmente, a gente tem uma política que vai para além da posição. Então, a gente tem vários pilares que mobilizam essa política e que a gente sempre tem que fazer esse paralelo na questão de avaliação. Durante muito tempo, foi um programa criticado pelos países desenvolvidos, achando que era um programa realmente de países subdesenvolvidos, que não tinham condições de ter uma tecnologia adequada. E, hoje em dia, a gente já tem inúmeros benefícios, né? E que mostram realmente que é uma tecnologia que deve, sim, ser incorporada no cuidado neonatal. Então, como eu falei, no Brasil, ele é um modelo de assistência perinatal que está voltado, então, para a melhoria da qualidade do cuidado. E, conforme a proposta brasileira, ele é desenvolvido em 3 etapas. E os pilares principais do método canguru no Brasil, então, são o contato pele a pele, o cuidado centrado na família, e que eu sempre gosto de destacar que foi um avanço importante em relação às unidades neonatais, a questão da ambiência, né, o controle ambiental, cuidado com luz, ruído, a preocupação com o manejo da dor, a preocupação com a posturação do bebê, e um pilar bem importante, que é a questão da amamentação. Lembrando que a posição, então, seria esse ato de colocar o bebê, né, direto no peito da mãe ou do pai, né, e deve ser iniciado o mais precoce possível, segundo a recomendação do Ministério, e deve ser ofertado de maneira crescente, pelo tempo que for prazeroso para a mãe, para o bebê, né, a partir do momento que o bebê tem uma estabilidade. O que muda quando um bebê vai para a UTI, né? Pensando na questão de toda a sobrevivência, especialmente aqui, no caso, a questão do aleitamento, né? Sempre gosto de lembrar que ele sai daquele ambiente ideal, né? Então, ele deixa de ter aquele ambiente onde ele tem um suporte adequado, fisiológico, de nutrição, oxigenação, uma temperatura regulada, é um meio, então, sem gravidade, um meio líquido, os movimentos são todos contidos, os estímulos auditivos, visuais são filtrados, né? Um ambiente realmente adequado para que ele possa completar seu desenvolvimento físico e neurológico. E um bebê que nasce prematuro, então, acaba indo para um ambiente de alta tecnologia, onde ele passa a ser privado das experiências importantes para o seu desenvolvimento, seja o contato com a mãe, o colo, né, o útero. Um ambiente onde o objetivo inicialmente é a questão da sobrevivência e que, para isso, a gente tem um alto custo para a integridade do cérebro. É um ambiente com alto nível sonoro, com luzes fortes, contínuas. Tem pesquisas mostrando que um bebê prematuro, então, sofre 200 a 300 procedimentos por dia, né? Então,
Imaginem o que é uma pessoa sofrendo procedimentos praticamente de 10 em 10 minutos, às vezes até mais. Cuidados intrusivos, dolorosos, e eu sempre falo que quanto menor o bebê, mais procedimento ele está sujeito, né? Menos contato ele vai ter com a sua mãe. É um meio sem flexão, sem limites, muitas vezes ele não consegue sugar, né? E aqui eu trago alguns dados relativos à questão do ruído. Então, o recomendado seria 55 decibéis, e a gente sabe que dentro de uma UTI, né, o fechamento da portinhola da incubadora pode chegar a 111, então o dobro do adequado para um desenvolvimento do bebê, né? Então, e se a gente somar, que às vezes tem conversa, tem alarme, né? Então a gente chega rapidinho a muito mais do que ele estaria sujeito. Uma outra questão também importante é a questão do sono, que, então, num ambiente com tanto estímulo, né, um ambiente onde ele é manuseado o tempo inteiro, claro que ele não vai conseguir ter um sono adequado, e daí essa pesquisa mostra, então, quantas vezes um bebê muda, né, de estado comportamental, entre sono profundo, alerta, choro, e mostra que em 2 horas ele mudou 14 vezes, 2 vezes de forma espontânea, 2 vezes em resposta a um toque interacional, seja da mãe, família, 3 vezes resposta a ruídos e 7 vezes em relação a procedimentos médicos ou de enfermagem. Então, né, esse estudo mostra que ele mudou por hora 6 vezes o estado comportamental e que quase 80% dos procedimentos, das mudanças, estão associadas a esse manejo da enfermagem ou aos ruídos ambientais. Então, imaginem a gente querendo dormir, né, e ter uma pessoa sempre movimentando ou fazendo ruído, enfim. Lembrando que, nesta fase, especialmente para o prematuro, o sono é primordial para completar o desenvolvimento dele, né? E daí eu trago a questão também dos desafios, né, no processo de amamentação de um bebê pré-termo. Então, a gente sabe que são inúmeros desafios, acho que a Luciana já deve ter falado um pouquinho para vocês em relação a isso, e eu sempre digo que é uma cascata, né? Que seja para a gente conseguir manter a produção da mãe, que está abalada com esse nascimento prematuro, que nem sempre estava preparada para isso, né? Seja do bebê, que às vezes ainda é muito imaturo, não consegue coordenar sucção, deglutição, manter um ritmo. Enfim, são várias questões que estão envolvidas nessa seara, né, do nascimento pré-termo. E daí eu sempre reforço que quanto menor o bebê, quanto menor a idade gestacional, maiores as dificuldades, tanto para ele quanto para a família, né? E maior o risco, então, para o desenvolvimento e crescimento do bebê. E daí eu destaco que o método Canguru vem integrando, então, um conjunto de ações que preconizam os cuidados mesmo na intervenção do desenvolvimento, que estimulam a questão do contato pele a pele, oferecendo, então, uma experiência tátil, auditiva, proceptiva e rítmica. Ele busca minimizar, então, esse excesso de estímulos e promove um contato materno intenso e contínuo, que pode minimizar um pouco esses, né, efeitos da internação. E, hoje em dia, a gente sabe que a gente tem uma literatura disponível de vários estudos, tanto nacionais quanto internacionais, que já reforçam a importância, então, tanto do método, né, como proposta nacional, como da posição canguru mesmo, né, tanto para os bebês quanto para as suas famílias e também para os profissionais de saúde. Então, a gente tem uma rede aberta de evidências, onde a gente pode ter acesso às pesquisas, né, mais atuais, com evidências robustas. E aqui eu trago algumas evidências para a gente conversar um pouquinho nas contribuições, então, dessa política, né, e da posição canguru em si para a qualidade de vida e contribuição em relação ao aleitamento materno. Esse daqui é um estudo de 2008, onde foi feita, então, uma avaliação da implementação, né, do método Canguru no Brasil. Foi feito um estudo de coorte, então, comparando 16 unidades neonatais, sendo que 8 delas eram
unidades de referência para o método e tinham implementadas 3 etapas do método Canguru, e as outras 8 eram centros de referência que faziam parte da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, então, sempre digo, consideradas as melhores unidades de atendimento, né, as unidades melhor desenvolvidas, enfim, um grupo realmente seleto de atendimento neonatal. E foi feita, então, uma comparação entre esses 2 modelos de cuidado, o Canguru e o modelo tradicional, onde foi avaliado 985 recém-nascidos, pesando entre 500 gramas e 1.749 gramas. E as evidências mostraram, então, que o método é uma alternativa segura, né, para um tratamento convencional. As unidades Canguru tiveram um desempenho maior em relação ao aleitamento materno, a promoção do aleitamento. E eu sempre falo que esse é um grande diferencial do método Canguru. As crianças tratadas nas unidades Canguru apresentaram um percentual menor de reinternação. O suporte social, a rede social de apoio também foram significativamente melhores nas unidades Canguru. E as mães que participaram do método identificaram, então, o seu papel junto ao filho e se sentiam mais confiantes em levar para casa, que isso também já era percebido, então, lá no hospital, né, Guilherme Alves. Aqui uma outra pesquisa mostrando a questão da posição Canguru em relação ao aumento de período de sono profundo. Então, ela é uma estratégia que favorece a questão do desenvolvimento neurocomportamental. Aqui um outro estudo trazendo a questão do método Canguru facilitando a estabilidade de sinais vitais. Então, foi avaliado 22 bebês e mostrou, então, um aumento significativo da temperatura, que é uma das contribuições na questão da estabilidade térmica, melhora da saturação, diminuição de frequência respiratória, comparando antes e depois do posicionamento. E daí eu sempre lembro que o recomendado é que a gente faça a posição pelo menos 1 hora. Aqui um outro estudo que também fala da importância da posição Canguru, né, do método Canguru, para a questão da saturação. E daqui o nosso grande diferencial em relação à amamentação. Então, as unidades que desenvolvem então, o método Canguru, elas têm um estímulo maior ao aleitamento materno, favorece tanto a frequência, a periodicidade e a duração. E o estudo aponta, então, que os bebês que tiveram no método Canguru têm uma chance 2,34 vezes maior de serem alimentados por leite materno exclusivo do que o grupo controle. Aqui um estudo na área da fonoaudiologia, que mostra também uma melhor performance do sistema oral. Uma meta-análise mais recente, de 2016, que também mostrou esse aumento na incidência do aleitamento materno, seja na idade corrigida de 40 a 41 semanas ou na alta hospitalar. E daí eu sempre destaco a questão da importância do aleitamento materno para a assistência neonatal, né? Acho que durante os 2 dias se conversou muito em relação ao aleitamento materno como um padrão ouro, realmente, para a alimentação dessas crianças, especialmente as prematuras, que têm tantos desafios pela frente. E daí eu sempre destaco, né, que o leite materno então, tem uma melhor digestibilidade, diminui a incidência de enterocolite necrotizante, que também é um sério problema na questão das prematuridade, diminui a incidência de displasia broncopulmonar, melhora o desenvolvimento cognitivo. Então, as crianças que recebem leite materno têm uma performance, têm uma melhor performance em relação à alíquota de leite materno que recebem. Então, é uma dose dependente. Quanto mais leite materno, melhor o desenvolvimento cognitivo, diminui a incidência de infecção, possibilita analgesia. Então, né, a gente também já tem estudos mostrando que o leite materno reduz a questão da dor, diminui a gravidade da retinopatia, e as evidências mostram ainda uma redução da mortalidade neonatal, na sepsis, na hipotermia, hipoglicemia,
diminuição da taxa de reinternação, melhores frequências respiratórias, melhor nível de saturação e melhor crescimento perímetro cefálico. Aqui alguns estudos que mostram essa questão da dor, realmente. Então, ressaltando, né, que o método canguru é uma medida de baixo custo e que deve ser uma medida de escolha. Aqui um outro estudo que avaliou o efeito analgésico da posição canguru na punção do calcânio. Então, mostrou que tem melhores resultados em relação ao uso da glicose oral. Estou correndo, tá? Um outro estudo que mostra também a questão da descolonização de recém-nascidos colonizados por bactérias multiresistentes. Então, também é uma contribuição bem importante para os dias atuais. E todas as evidências que a gente tem em relação à questão do vínculo afetivo, porque realmente ele traz a mãe e a família para dentro da unidade, né? Faz com que essa família se sinta empoderada, aprenda a cuidar do seu bebê, diminui o tempo de separação, as mães se sentem mais competentes e confiantes para o cuidado, melhora o relacionamento da mãe, da família com a equipe, e daí aqui algumas pesquisas também mostrando isso. Tem a questão da inserção dos irmãos, né, da rede de apoio ampliada, então avós. E aqui um outro estudo que avalia a questão do impacto social, né, que mostra que o método canguru tem um impacto social duradouro e tem efeito protetor na adolescência e na idade adulto jovem. Que agora que a gente tem começado a fazer pesquisas avaliando esses resultados a longo prazo. E daí eu sempre chamo a atenção, né? Por que a gente, enquanto profissional de saúde, ainda tem dificuldade de incorporar essas questões na nossa prática, né? E aqui eu finalizo com as palavras da doutora Nicole Giannini, que ela sempre fala que o método canguru não é um dogma, né? É uma ciência, não é para acreditar, é para estudar, e que hoje em dia a gente já tem uma literatura como aliada, que tem evidências robustas, né? Que realmente trazem todos os benefícios do método. E o método canguru previne, sim, danos, garante uma melhor qualidade de vida para o nosso paciente e para a sua família. Aqui uma propaganda, né, do portal de boas práticas, então, que tem evidências e temas de interesse tanto na área obstétrica quanto neonatal, uma parceria do Ministério com a Fiocruz. Era isso, tentei não ultrapassar muito o meu tempo. Obrigada, gente. Nós agradecemos à doutora Roberta por mostrar para nós a importância do método canguru e vou desfazer uma injustiça que eu fiz com ela, que eu não coloquei o currículo dela. Então, vou colocar agora. Professora doutora Roberta Costa, ela é doutora em enfermagem, professora do Departamento de Enfermagem do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em Gestão do Cuidado em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, consultora do Ministério da Saúde para o método canguru e líder do Laboratório Interprofissional de Pesquisa e Inovação Tecnológica em Saúde Obstétrica e Neonatal. Estou perdoado? Então, agora, nós chamamos a doutora Maria Beatriz, que eu chamo de Bia, né, Bia? Posso te chamar de Bia aqui, né, em frente a todos, que eu já conheço a Bia de muitos anos, né, a gente trabalhando, eu na secretaria, ela no Darcy Vargas, então a gente já tem essa amizade assim. Então, agora eu vou ler o currículo da doutora Maria Beatriz. Maria Beatriz Rainer do Nascimento, ela é médica especialista em pediatria, com habilitação em neonatologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela é mestre em medicina, pediatria, pela Universidade de São Paulo, doutora em ciências, pediatria também pela Universidade de São Paulo, é professora titular de pediatria do curso de medicina da Universidade da Região de Joinville, Univille, consultora internacional de lactação pelo International Board Certified Lactation Consulting, estou falando certo?
Examiners. E ela é presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Catarinense de Pediatria e agora membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria. Certo, Bia? Boa tarde. É uma satisfação participar novamente do evento. Eu queria agradecer ao público que ainda continua aqui, né, porque, pelo adiantado da hora, muita gente já deve ter saído. Mas, de qualquer forma, a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre estética, beleza, cirurgia e arte corporal. E eu gostaria de citar o escritor francês Stendhal, que já nos idos de 1800 falava que beleza é apenas a promessa de felicidade. Estética vem do grego e quer dizer harmonia de formas e cores, filosofia da arte e do belo. Beleza é definida como a qualidade atribuída a um corpo, por um indivíduo ou por uma determinada sociedade, e imagem corporal é a representação mental que o indivíduo tem do seu corpo. A ideia de beleza variou no tempo, conforme a modificação das sociedades humanas, mas a busca por um padrão de beleza ideal ela é observada nas sociedades ocidentais desde a antiguidade clássica. A busca pela saúde e boa forma é muito comum hoje na sociedade, mas especialmente o público feminino tem essa preocupação. Mas essa busca pela beleza, ela engloba, então, uma concepção integral de saúde, que não tem só o cuidado físico, mas também o aspecto emocional, como a autoestima, a felicidade. O problema é que a mídia produz modelos e dita padrões para o corpo. Sempre o corpo tem que ser magro, jovem, remodelado, produzido, tecnológico. E isso vai fazer com que, muitas vezes, as pessoas fiquem insatisfeitas com o seu corpo. Isso pode diminuir a autoestima e levar a uma busca, então, alucinada através de procedimentos estéticos e outras coisas mais, para que consiga o seu ideal corporal. Então, não é questão mais do corpo ser aceito como ele é preciso corrigi-lo, transformá-lo, reconstruí-lo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a mulher brasileira é a campeã na busca pelo corpo ideal, sendo que o Brasil é o segundo no ranking mundial em cirurgias estéticas. Só fica atrás dos Estados Unidos e aqui é feito especialmente cirurgia de mama. E muitas mulheres jovens, então, buscam o corpo ideal por meio das intervenções cirúrgicas e também pelos procedimentos de arte corporal que têm tido grande popularidade nos últimos anos. E quais seriam, então, as implicações dessas intervenções para as mulheres em idade fértil? Bom, começando pela mamoplastia redutora, a cirurgia de mamoplastia redutora é para fazer o que popularmente chama de redução de mama, né? Onde vai haver remoção do excesso de gordura, tecido glandular e pele, com o objetivo, então, de diminuir o volume global da mama, para que ela fique de um tamanho mais proporcional ao corpo da mulher e também com uma estética mais agradável, e isso é bastante procurado. A técnica cirúrgica usada são duas. A técnica do pedículo, que conserva as conexões vasculares, nervosas e ductos. Então, aquele pedículo é dissecado, mas ele volta mantendo, então, os ductos permeáveis. O que acontece é que a secção da inervação pode alterar a sensibilidade do mamilo. A técnica de enxerto livre de areola em mamilo, nesse caso, vai ter ressecção e a transposição do mamilo. Aqui, obrigatoriamente, os ductos são cortados. Então, o que vai acontecer? Pode produzir leite, mas não tem por onde sair, porque o ducto seccionado, o leite não vai atingir o poro mamilar. A cicatriz característica, né, do padrão cirúrgico mais comum, você vai ter uma cicatriz inframamária, uma cicatriz periareolar e uma cicatriz longitudinal juntando as duas, que é o chamado T invertido.
O que acontece? Quando se faz o corte periareolar, a gente vai cortar o ramo lateral do quarto nervo intercostal, que é o que justamente faz a inervação de areola e mamilo. Então, isso vai alterar, por exemplo, o reflexo de ejeção e também de reflexo de produção do leite. Novas técnicas têm sido tentadas ultimamente para diminuir a cicatriz e também diminuir a perda de sensibilidade. Então, o que a gente tem nessa cirurgia? Retirada de parênquima mamário, mais lesão de vasos e nervos, diminuição de sensibilidade mamilo-areolar e diminuição da produção láctea. O que acontece? Isso afeta a lactação? Depende do ponto de vista. A maioria dos cirurgiões plásticos acha que ser capaz de amamentar é produzir um pouquinho de leite, nem que seja preciso suplementar. Os pediatras e os especialistas em amamentação, ser capaz de produzir leite é fazer aleitamento materno exclusivo, então ter uma quantidade suficiente de leite para poder amamentar o seu bebê. Nos Estados Unidos, pesquisadores avaliaram 136 pacientes que foram submetidas à mamoplastia redutora pela técnica do pedículo com exame histológico. E o que eles viram? Que a gordura e o parênquima mamário não são facilmente separados. A gente consegue ver aqui no desenho que o tecido glandular está entremeado com a gordura. Tá? Então, o que vai acontecer? Na redução de mama, não dá para remover só a gordura, vai remover também tecido glandular. E eu queria chamar a atenção só que na região subareolar eu tenho pouca gordura e muito tecido glandular. Um outro trabalho feito na França, com entrevistas a 46 pacientes e 12 cirurgiões plásticos, notou então que as pacientes não questionam sobre aleitamento materno antes de serem operadas. E que, muitas vezes, os cirurgiões também não dão essa informação de forma sistemática. Tá? Então, isso é um ponto bastante importante. Um trabalho brasileiro, avaliando 49 mulheres com mamoplastia redutora, comparadas a 96 controles, observou que há alteração, há diminuição do aleitamento materno. O aleitamento materno exclusivo, no primeiro mês, foi 21% na de mamoplastia redutora, contra 70% nos controles, e aos 4 meses, 4% contra 22%, e isso é estatisticamente significativo. O aleitamento com 1 mês, 6 meses e 12 meses, também é bastante menor naquelas mulheres que são submetidas à mamoplastia redutora. Em relação à duração mediana do aleitamento materno exclusivo e do aleitamento materno, quando a gente fala duração mediana é o momento em que 50% das mulheres estão em aleitamento materno exclusivo e 50% não, ou então que 50% está amamentando e 50% também não. Então, vocês vejam que a duração mediana do aleitamento exclusivo foi só 5 dias nas operadas, contra 3 meses nas outras, e a do aleitamento, 3 meses contra 6 meses. Uma revisão sistemática de 51 estudos observacionais, que avaliou 31 diferentes técnicas de mamoplastia redutora, observou que o sucesso no aleitamento depende da preservação do parênquima subareolar. Então, aquele parênquima que eu falei para vocês, que fica logo abaixo da areola, que é só glândula e pouca gordura. Então, se não tem preservação, na técnica sem preservação, o sucesso é 4%. É 75% com preservação parcial e 100% para preservação total. Então, o que se viu é que, com cirurgia redutora de mama, há grande chance da mulher ter dificuldade do aleitamento. Tá? Em relação à mamoplastia de aumento, então, você vai fazer o aumento da mama através da colocação de implante sob a glândula ou sob o músculo. Ela vai, então, aumentar, né, o tamanho dessa mama, e muitas mulheres fazem essa cirurgia porque querem melhorar a autoestima, a autoconfiança, mas também ela é usada na reconstrução de mama no caso de câncer de mama. Esse é hoje o procedimento estético mais realizado no mundo. Tá? E no Brasil são mais de 200 mil cirurgias de colocação de implante por ano, já correspondendo a 15% das cirurgias plásticas todas do país.
Em relação ao tipo de implante, eu tenho uma diversidade de largura, altura, projeção, e ele pode ser preenchido com solução salina ou gel de silicone com revestimento de silicone. Existem outros, né, que não são aprovados e que também trazem bastante problema. E em relação à técnica cirúrgica, ela pode ser implante retroglandular ou pré-peitoral, com uma cicatriz periareolar, e o implante retromuscular ou retropeitoral com cicatriz inframamária, axilar ou umbilical. Na França, esse estudo é bem recente, desse ano, avaliando 1.316 pacientes que fizeram implante, 75% delas tiveram uma gravidez após a cirurgia, e 51 delas amamentaram. A chance de aleitamento foi 82% no implante retromuscular e só 17% no implante retroglandular. Uma outra pesquisa agora no Brasil, uma corte prospectiva com 25 mulheres com cirurgia redutora, 24 com implante e 25 sem cirurgias de mama, do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O aleitamento materno exclusivo no primeiro mês foi 29% no grupo com cirurgia redutora, 54% com implante e 80% sem cirurgia. Esse trabalho, também brasileiro, né, foi publicado o ano passado. Então, são 115 mulheres com mamoplastia de aumento, comparadas com 125 mulheres sem cirurgia. E o que eles observaram? Que a presença de dor mamária e maior score de dor, lesão mamilar e uso dos galactogogos orais ou nasais foi associado ao local de implantação, tamanho da prótese e tempo decorrido da cirurgia. Sendo que o implante retroglandular, prótese menor que 270 ml e menos de 10 anos de cirurgia, tiveram os piores resultados. Apesar de haver uma tendência de diminuição do aleitamento materno exclusivo nessa população, isso não foi estatisticamente significativo. Mas uma coisa muito interessante que eles trouxeram é que a pressão da prótese retroglandular sobre a glândula mamária, especialmente no período de descida do leite, né, o que faz? Aumenta a dor e ele vai facilitar a ejeção. Então, dá a impressão que a mulher tem muito leite. Mas, a partir do momento em que muda o controle endócrino para controle autócrino da lactação e vai diminuir as pressões interalveolares, não vai mais ter tanta produção. Tá? Então, isso eu achei bastante interessante, que era uma novidade. Uma revisão sistemática de 3 estudos de corte de base hospitalar viu que a probabilidade de aleitamento materno exclusivo diminui, né, com o implante mamário. Tá? Então, esse é o gráfico em floresta, típico da meta-análise, né? Como não engloba o 1, é sinal de que ela é significativa. E por que isso aconteceria? Bom, primeiro pela própria cirurgia, né, especialmente se a cicatriz é periareolar. Também o que a gente tem que lembrar é que, às vezes, a condição subjacente que levou à colocação de implante pode ser uma hipoplasia mamária ou insuficiência glandular verdadeira. Então, a mãe tem a mama pequena porque ela não tem glândula suficiente para a produção de leite e, por isso, ela colocou o implante. Então, isso vai ter dificuldade na produção de leite. E também depende da atitude e expectativa das mulheres. Bom, toda mulher que quer amamentar, a gente tem que perguntar se tem ou não história de cirurgia, né? E se ela tem história de cirurgia mamária, o que a gente precisa saber? Que tipo de cirurgia, a data da realização, se ela teve algum problema ou complicação da cirurgia. Então, contratura, alteração da sensação do mamilo. Se teve algum procedimento adicional que foi executado, por exemplo, lifting de seio ou teve troca de implante, qual o tipo de incisão utilizada e se ela teve experiência prévia de aleitamento. E se teve, se isso aconteceu antes ou depois da cirurgia. Bom, a tatuagem, ela é tão moderna quanto antiga. Ela já existe há mais de 5.000 anos, mas nos últimos 30 anos ganhou muita popularidade e é comum que a gente possa atender, então, mulheres tatuadas
que querem amamentar, que estejam grávidas. E elas talvez queiram saber se dá para ter um corpo lindamente tatuado e poder amamentar. Hoje, nos Estados Unidos, pelo menos 1/3 da população adulta tem pelo menos uma tatuagem. E as mulheres são mais tatuadas do que os homens. Por que a pessoa faz tatuagem, né? Então, é a forma de ela expressar a sua individualidade, valores pessoais, pertencimento a um grupo, ou então ela quer registrar uma lembrança importante. Hoje, então, a tatuagem não está mais limitada aos grupos marginalizados como antigamente, né? Mas ainda essas pessoas podem sofrer discriminação no trabalho, né? E especialmente também durante o atendimento nas instituições de saúde. Temos que lembrar que a tatuagem é para ser permanente. Então, é utilizada uma agulha ou um objeto pontiagudo, então, para colocar o pigmento aqui embaixo da camada basal da epiderme. O que é importante saber? Que as tintas de tatuagem, elas contêm uma série de produtos químicos que não são aprovados para injeção em seres humanos. Então, a gente tem alumínio, cádmio, cobalto, cromo, ferro, mercúrio, manganês, níquel, titânio, zinco, carvão, plástico, nitrosamina, formaldeído, e que algumas delas são cancerígenas também. Efeitos adversos graves não são muito comuns. Mas é possível acontecer infecção local, se não for bem cuidada da tatuagem, e até evoluir para infecção sistêmica. E se não forem tomadas as precauções universais pelo artista, hepatite B, hepatite C, HIV, e até o vírus do papiloma e do molusco, foi descrito como encontrado nas populações tatuadas muitos anos depois. A tinta vermelha, especialmente, faz bastante reação alérgica, e lembrar do tecido cicatricial com granulomas ou queloides. E uma outra coisa importante é que a remoção da tatuagem é incerta. Apesar da tecnologia laser, né, e também, a hora que o laser atua, esses pigmentos são mobilizados e a gente não sabe o que vai acontecer com eles na circulação. Uma mulher pode fazer tatuagem durante a gravidez ou aleitamento materno? Bom, existe um risco teórico, tá? Não foi comprovado, não tem nenhum estudo, porque tem mulheres tatuadas e que eventualmente foram submetidas ao processo durante a gravidez ou ao aleitamento, né? Mas nas tintas de tatuagem existem nanopartículas, né? Então há potencial de distribuição desses subprodutos pela placenta ou pelo leite humano. E sem contar no risco de infecção, hepatite B, hepatite C e HIV. Então, a gestação e a amamentação são períodos onde há contraindicação absoluta para se fazer uma tatuagem. É importante lembrar de evitar a tatuagem no mamilo, pelo risco de deglutição de corantes. Se a mãe quer fazer remoção com laser, esperar até o fim do aleitamento materno para que isso seja feito. E não é permitida a doação de leite humano por 12 meses após a tatuagem. O piercing. Os piercings corporais decorativos também são vistos já há mais de 2.000 anos, especialmente os de orelha, né? No Camboja, na Índia, foram encontrados então em esculturas, então são bastante conhecidos. O que tem acontecido é que ele tem aumentado a sua frequência em todos os grupos populacionais, mas principalmente entre os adolescentes. E existe muito pouca literatura relacionada ao piercing íntimo, né, em relação à gravidez e aleitamento materno. Uma coisa importante é lembrar que, a partir do momento que faz o piercing, demora 1 ano ou mais para ele cicatrizar. E as complicações elas podem ser não infecciosas ou infecciosas. Nas não infecciosas, migração, rejeição e secreção, aumento ou diminuição de sensibilidade, prolactina aumentada, que pode levar à galactorreia. E nas infecciosas, eles falam que ela pode acontecer bimodal, que eles falam, ou até 4 semanas, ou depois de 3 a 12 meses. E pode ser desde superficial, celulite, abscesso e endocardite, nos grupos das pacientes de risco, né?
E lembrar que aumenta muito o risco se a mãe tem implante mamário. Então, quem tem implante mamário não deve colocar piercing no mamilo. E também o risco de hepatite e HIV. Lembrar que, por que a mulher coloca piercing no mamilo? Então, ela quer, às vezes, aumentar o tamanho do mamilo, ela quer dar uma aparência mais agradável, mas também tem descrito, na verdade, duas descrições na literatura de tratamento de mamilo invertido com uso de piercing também. E quais são os riscos para a mãe em relação ao aleitamento materno? A joia pode ficar presa ou ser arrancada da pele, vazamento de leite pelos orifícios, maior ou menor sensibilidade mamilar, que vai fazer alteração da ejeção de leite, e também pode acontecer reação alérgica. Os ductos podem ficar obstruídos por causa da cicatrização do piercing, tá? E isso vai fazer com que haja inadequada transferência de leite por causa dos ductos obstruídos. Pode acontecer trauma mamilar e mastite também. Quais são os riscos para o bebê? Se o piercing estiver no local, na hora do mamar, o bebê pode ter uma pega inadequada. Tá? Então, ele pode ganhar peso inadequado por pega incorreta ou transferência inadequada de leite, e pode ter problema de alimentação devido ao fluxo muito rápido de leite através do orifício. E essa aqui é uma paciente que a gente teve a oportunidade de acompanhar no banco de leite. Né? Vocês vejam que o leite vaza através do orifício perfurante. Também danos à boca do bebê, lábios, língua, gengiva e palato, e asfixia, né, se caso a joia se soltar. Também lembrar, quando for atender uma paciente com piercing, que pode ter implicações psicossociais, então abordagem sem julgamento, e a mulher com piercing pode amamentar. Então, sempre enfatizar os benefícios do aleitamento, explicar as situações que podem resultar dos mamilos perfurados e como que a gente vai poder solucionar esses problemas, encorajar as mães a remover a joia antes de amamentar e durante todo o período de amamentação, e lembrar que se ela quer colocar um piercing no mamilo, ela tem que esperar 12 a 24 meses para engravidar, idealmente, para ter uma boa cicatrização, ou então só colocar 3 meses após o desmame. Pelo risco das infecções, também não se recomenda a doação de leite. Bom, a gente falou no começo, né, a imagem corporal é uma preocupação, especialmente das mulheres, e isso tem impacto sobre a decisão de amamentar. Por quê? Porque as mulheres têm a preocupação que o aleitamento materno vai estragar a sua mama. Tá? Então, a preocupação delas é com a ptose mamária. Então, o efeito do aleitamento negativamente sobre o aspecto da mama. E tem 2 estudos, que eu achei, 3 estudos, na verdade, que eu achei bastante interessantes para a gente poder usar isso com as pacientes. Né? Então, entre 496 primíparas italianas, 73% delas perceberam mudança na aparência da mama. Então, viram aumento do tamanho e perda da firmeza mamária. As que tinham amamentado eram 75% e 69% não amamentado. Isso não foi significativo. Então, as modificações não parecem estar associadas ao aleitamento. É a gravidez que faz a queda da mama. Entre 132 pacientes que foram consultar para fazer cirurgia estética da mama, 93 tinham gravidez prévia. Dessas 93, 54 amamentaram e 39 não amamentaram. 55% de todas elas perceberam mudança da mama, que ficou mais caída, flácida ou menos cheia. E depois da regressão logística, a maior idade, o maior IMC, o maior número de gestações, o maior tamanho de sutiã pré-gestacional e o tabagismo foram os fatores significativos relacionados à ptose mamária. O aleitamento materno não foi fator de risco, nem o ganho de peso gestacional, nem a falta de exercício para a parte superior do corpo. Bom, nós sabemos das vantagens e todos os benefícios da amamentação. Então, como profissionais de saúde, é importante que a gente converse com as nossas pacientes, né, operadas, tatuadas, perfuradas, para que elas decidam, né, o que querem fazer em relação ao aleitamento. Mas eu acho que o mais importante
é que as mulheres em idade reprodutiva precisam saber de todos os desfechos associados, a fim de tomar uma decisão informada sobre se devem ou não se submeter à cirurgia cosmética da mama ou procedimentos de arte corporal. E eu não podia deixar de convidá-los para participar da 11ª Jornada de Perinatologia, que vai acontecer em Joinville, entre 6 e 9 de agosto, onde a gente vai ter o 5º Simpósio de Bancos de Leite Humano, com a presença do Dr. João Aprígio, que é o coordenador da Rede Global de Bancos de Leite. Obrigada.